Atualmente, os celulares são extremamente relevantes na nossa sociedade, pois é muito conveniente ter um computador portátil em nossos bolsos capaz de fazer inúmeras funções com design moderno e leve. Mas nem sempre foi assim. Você já se perguntou sobre como os celulares evoluírem até virarem o que conhecemos? Primeiramente, para podermos entender o surgimento dessa invenção, é necessário entender o que se tinha de avanço tecnológico no passado e quais foram as motivações tecnológicas, sociais e econômicas do seu desenvolvimento. Não é possível falar do celular antes de falar do telefone, que tem sua invenção popularmente atribuída a Alexander Graham Bell, embora haja controvérsias, já que outros inventores também estavam trabalhando na mesma linha de pesquisa na época. Fato é que em 1876, Bell foi o primeiro a patentear sua invenção, o que o tornou conhecido como o pai da telefonia. O contexto por trás do desenvolvimento do telefone estava ligado à necessidade de comunicação à distância de forma mais eficiente. No final do século XIX, a telegrafia era o principal meio de comunicação à distância, mas tinha suas limitações, pois exigia operadores treinados e transmitia mensagens codificadas. Bell estava trabalhando em melhorias para o telégrafo quando teve insights sobre a transmissão do som através de fios. A sua invenção se baseava nos três seguintes componentes: um transmissor, similar ao microfone, um receptor, que era semelhante a um alto-falante, e um fio condutor, que conectava o transmissor e o receptor. No transmissor, as vibrações sonoras da fala moviam um diafragma, variando a resistência elétrica em um líquido condutor. Essas variações de corrente eram enviadas pelo fio até o receptor. No receptor, uma bobina de fio ao redor de um ímã convertia as variações de corrente em vibrações sonoras audíveis, reproduzindo a fala original. Assim, o telefone permitia a comunicação instantânea à distância, através da transmissão de sinais elétricos. Com o passar do tempo, o telefone se tornou um sucesso comercial e virou um artigo de luxo almejado pelas elites da época. Seu alto custo estava relacionado com a instalação e operação de linhas telefônicas, que eram muito limitadas. A telefonia fixa foi se desenvolvendo ao longo dos anos, mas a ideia da criação de telefones sem fio só surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial, no qual os países envolvidos tinham uma grande necessidade de transmitir informações à distância, sem precisar de toda uma instalação para tal. Por conta disso, os Estados Unidos se destacaram com a criação de rádios comunicadores, dentre os quais estão dois modelos principais. O SCR-536, também conhecido como HandTalk, foi desenvolvido para uso militar e projetado para comunicações de curto alcance e era utilizado principalmente por patrulhas e equipes de reconhecimento. Além dele, também teve a criação do SCR-300, que foi outro aparelho desenvolvido pelos Estados Unidos durante a guerra, que também era conhecido como Walkie Talkie. Era mais avançado e mais robusto que o SCR-536 e permitia comunicações bidirecionais em curta distância, e era amplamente utilizado pelas tropas americanas em diferentes cenários de combate. Já no contexto de pós-guerra, a indústria telefônica estava buscando inovações tecnológicas para dominar o mercado. Foi aí que surgiram os primeiros telefones em carros equipados com dispositivos especiais. O primeiro projeto desenvolvido foi o Bell Labs Mobile Telephone Service, também conhecido como MTS, em 1947, que era um sistema baseado na tecnologia de modulação de frequência, FM, utilizando torres terrestres que forneciam serviço de telefonia móvel dentro das áreas urbanas. Seguindo esse tema, é interessante falar sobre o Ericsson Mobile System A, ou EMSA, que foi criado em 1956 pela Ericsson na Suécia. Foi um dos primeiros sistemas de telefonia móvel verdadeiramente portáteis e desempenhou um papel importante na popularização da telefonia móvel na Suécia, e foi um dos primeiros sistemas comerciais de sucesso na Europa. Em resumo, a tendência dos telefones portáteis em automóveis dessa época foi motivada pela necessidade de comunicação móvel em movimento, tanto por movimentos práticos quanto sociais, e foi impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico na área da comunicação sem fio. Alguns anos depois, a empresa AT&T decidiu adotar uma estratégia arriscada com a criação do Picture Phone em 1964. Embora não seja um celular, o Picture Phone da AT&T foi um dos primeiros sistemas de videoconferência comercialmente disponíveis. Para utilizá-lo, era necessário se deslocar até um prédio da AT&T e pagar cerca de $610 na conversão atual, para um dispositivo rudimentar que só conseguia exibir imagens em preto e branco a 30 frames por segundo, por apenas 15 minutos. Infelizmente, o Picture Phone foi um fracasso nas vendas, mas explorou um recurso que viria a se tornar muito popular mundialmente.